Eu tenho algo a dizer. Eu sou imparcial a Jovens Titãs em Ação. Hã? Como assim imparcial? Esse desenho é claramente horrível. Você não... Eu entendo, Isso não faz o menor sentido. Você não entende que esse desenho pensa pra quem gosta de Jovens Titãs? Eu só não me importo o suficiente com o desenho pra criar uma opinião sobre ele. Como assim não tem opinião? Todo mundo hoje em dia precisa ter uma opinião extrema, por mais desinformada que ela seja. Você nunca ouviu falar em Twitter? Eu não vou... Gente, não tem motivos para brigar. Todo mundo tem direito à sua própria opinião. Ele disse que não odeia Jovens Titãs em Ação. Eu entendo agora o seu ponto de vista, Matt. Obrigado, Deus. Sem problemas, Matt. Todo mundo aqui já teve aquela fase de odiar algo popular só por ser popular, só pra ser o cara diferente na sala e se sentir superior. Eu disse isso porque eu já fui um. Mas quanto mais velho você fica, menos você se importa com o que os outros pensam sobre você e mais você aprende a viver como um ser humano. Ainda existem grupos de site de pessoas que acham que suas opiniões são super importantes e que alguém sequer iria se importar com elas. Um deles é o IMDb. Por isso eu vou usar esse site nesse vídeo. Tudo no mundo tem sempre aquele interesse de ter o pior de todos os tempos. Então vou pegar os desenhos que têm as piores notas possíveis no IMDb e mostrar a minha opinião sobre ele pra vocês que se importam. Vocês lembram daquela época de desenhos que todo canal tinha que ter aquele desenho de dois carinhas que são quase irmãos que vivem aventuras? Isso começou com a Hora de Aventura, que é o melhor exemplo de um desenho que fez esse lance de um chapa de um jeito realmente bem feito. Teve apenas um show que fez outro exemplo bom de dois carinhas vivendo aventuras. Mas depois disso veio uma onda de desenhos que queriam pegar esse estilo e falharam miseravelmente. Sanjay Craig foi o principal deles, que é um exemplo de como não fazer um desenho desse tipo. O desenho é sobre dois personagens bizarros, um carinha mal desenhado e uma cobra que vivem aventuras dentro do seu bairro. As aventuras que normalmente envolvem peidos, barulhos e comédia nojenta que por alguma razão continua sendo enfiado na goela de crianças. Como eu disse, esse desenho tentou pegar aquele estilo de comédia de dois irmãos que vivem aventuras, mas o que faz o quesito de parceiro de Hora de Aventura e apenas um show tão bom é que eles não só são realistas, como eles têm conflitos. Tem vários exemplos de cenas que o Jake e o Finn brigam ou fazem coisas separadas, ou do Mordecai e o Rigby brigando e tentando resolver problemas que os outros causaram, mas aqui são só dois personagens horríveis e iguais fazendo coisas nojentas com o objetivo de ser nojento. A animação, como é de se esperar, não é só super nojenta e bizarra, com cores escuras e designs horríveis, mas também sem graça e estéril. Parece que aquele desenho estava tentando pegar a magia de desenhos dos anos 90 da própria Nickelodeon, mas os desenhos nojentos daquela época são esquecidos hoje em dia e até desprezados. O que o pessoal que curte a Nick dos anos 90 adora são os desenhos como Hey Arnold e o Invasor Zim, que mostra que desenhos nojentos podem ser gostados, mas só por criança dos anos 90 e ninguém dos anos 2000. Eu vou ser sincero, eu só coloquei esse aqui porque eu não gosto do Butch Hartman e eu queria tirar sarro dele por um tempo. Seu desenho falhou miseravelmente. E claro, porque esse desenho é muito ruim. Esse show é extremamente chato e genérico. Nada que tem nesse desenho original já foi feito sem fim por um monte de outros desenhos. Diferente dos outros desenhos bons do Butch, nada aqui é explicado e o personagem simplesmente existe por existir. Bunsen é um monstro que simplesmente vive com um menino chamado Mike. Diferente de como, por exemplo, os Padrinhos Mágicos, a gente nunca é mostrado o que diabos aconteceu aqui. No primeiro episódio eles já são amigos e é só isso o resto do desenho. Se eu nem sei o que tá rolando, porque eu devo me importar com esses personagens? Não só isso, mas tipo, o desenho tem uma vilã, que não é só uma coisa super genérica e esperada em qualquer desenho, mas ela não tem um motivo pra fazer o que faz. Ela simplesmente existe pra tentar acabar com esse monstro que a gente não sabe o que é por nenhuma razão. Esse desenho é um fracasso imenso e uma das piores coisas que já saiu de Butch Hartman. Claro que eu estou excluindo o fato que ele vive cagando vídeos no YouTube desde 2016. Ok. Aquela coisa que eu falei no início não é uma piada. Eu realmente não odeio esse desenho. Ele foi o desenho que mais levou hate lá pra 2016. E eu realmente não sei exatamente o porquê. Na verdade, eu acho que eu sei o motivo. Porque o Cartoon Network enfiava isso na goela abaixo de todo mundo que ligava o canal. Era basicamente 24 horas de Jovens Titãs em Ação. Pelo simples motivo que o Cartoon Network naquela época já estava falindo e ninguém estava vendo o canal a não ser crianças que gostam de peidos e bundas. E esse desenho tem muito disso. Então eu entendo perfeitamente o porquê da raiva que o pessoal tem sobre esse desenho. Porém, para um reboot que é dito
feito como um cuspe na cara dos fãs do desenho original. Ele parece que foi feito por pessoas que realmente entendem da DC. Tem várias referências a desenhos e quadrinhos da empresa, o que pra mim mostra que esse desenho não é um desenho pra todo mundo, mas ainda assim um desenho feito por pessoas que gostam do desenho. Sim, ele não é sério ou tem uma história incrível como o desenho original, mas só não é pra você. Não é um desenho feito pra um público mais velho. Eu ainda entendo pessoas que odeiam esse desenho, mas pra mim ele simplesmente não é tão ruim assim. As piadas quebrando a quarta parede são muito bem feitas e os personagens têm personalidades diferentes e a animação, por mais que seja feita em flash, é bem estilizada. Eu não sei, é um desenho difícil de julgar. Por um lado ele é um desenho ruim comparado ao original, mas por outro lado ele é outro desenho por completo. Eu só acho ele... Esse desenho é tão ruim que causou um divórcio. Isso é um bom jeito de começar a falar desse desenho. Durante o ano de 2000, a Nickelodeon fez uma parceria de passar esse desenho antes do filme do Digimon. Porque eu não sei, mas isso aconteceu. E como dá pra vocês verem, tem uma animação maravilhosa, Por esse motivo, os pais de uma criança pensaram que entraram no filme errado. E como eles já estavam não se entendendo muito bem, eles brigaram, bateram um carro e um mês depois os pais dessa criança estavam morando em casas separadas. Tudo isso porque o desenho parece um filme de terror. Isso coloca em perfeita luz sobre o quão ruim é esse desenho. Angela Anaconda não só é um dos nomes mais inapropriados que eu já vi em um desenho para crianças, como também tem uma das animações mais inquietantes que eu já vi. O fato de que, por alguma razão, esses personagens serem todos em preto e branco faz com que pareça um pesadelo. E você sempre tem a sensação que alguém está te observando, porque todos os personagens de fundo literalmente olham para você direto. Em geral, não é um desenho assustador quando você fala no conceito. É só a história de uma menina que tem amigos e vive a sua vida brigando com sua arqui-inimiga, uma menina da mesma série que ela. É estúpido. O lance é que, se esse desenho fosse só medíocre, eu iria deixar passar. E eu acho que todo mundo iria também. Mas o fato dele ter uma animação que me faz procurar se eu estou vendo um programa de terror, faz esse desenho ficar em inúmeras listas de piores desenhos. Ele merece? Nem tanto, não é um desenho tão ruim, mas a animação ferra tudo. Aqui vai uma dica. Se você quer que alguém lembre do seu desenho, coloque um título que o pessoal se lembre. Eu ia dizer como exemplo Bob Esponja, mas dá pra ver que esse desenho já se inspirou bastante nele, não é? Coconut Threads é um desenho tão... o melhor jeito que eu tenho de explicar o que sinto sobre esse desenho é... Ele é tipo a beterraba das comidas. Ninguém curte comer beterraba crua, está no nome, ele tem gosto de terra. A diferença é que esse desenho não faz bem pra você. Ou seja, é como se ele tivesse pego algo e tirado todas as coisas que talvez iria fazer as pessoas gostarem dele. Eu estou dizendo isso porque esse desenho não passa de uma cópia de Bob Esponja, mas sim os lados bons. A gente tem aquele clima de praias e coisas havaianas, mas ao invés de ser algo charmoso e bonito como Bob Esponja, é só nojento e áspero. A gente tem um personagem que é positivo e ama tudo e todos, que ao invés de ter a positividade de Bob Esponja, passa só a ser um cara extremamente irritante que ninguém quer ficar perto. Um cara que não gosta da vida e se acha melhor que todo mundo. Temos o Lula Molusco aqui, não é? Não. Eu odeio esse desenho do fundo do meu coração. Nada nele é realmente original. E o que é original... não existe, porque eles só estão querendo pegar a ideia de Bob Esponja e fazer uma cópia barata. Mas ele merece todo esse desgosto, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele na sua vida. Claro, você não viu o que eu acabei de falar? Além de ter um personagem principal que ninguém iria gostar, ele copiou um dos melhores desenhos e estragou seu legado por nenhuma razão, a não ser ganância. Nada nele se salva, nada. De fato, eu estou impressionado que a nota não é mais baixa que isso. Então, agora vamos pegar tudo de ruim que a gente acabou de mostrar e misturar tudo em um liquidificador, pegar o que deu e colocar macacos nessa mistura. E com isso, nasce Rocket Monkeys, um desenho feito por pessoas que não sabem como fazer desenhos. Então é só jogar um monte de peido na tela e ter sorte que algum deles não feder tanto. Esse com certeza é um dos desenhos mais preguiçosos que eu já vi. A animação extremamente genérica e as piadas são super sem graça. Mostra isso pra um bebê, eu acho que eles não iriam achar engraçado. O desenho é cheio de ideias ruins e o próprio conceito do desenho já é super básico e batido. A gente tem dois amigos que vivem aventuras, um robô
e um vilão. Esse conceito já foi feito tantas vezes, tipo em Bat Atômica ou até Buzz Lightyear. O lance com esses outros desenhos é que pelo menos as animações eram da hora, e sei lá, não eram nojentos. Isso aqui não tem nada que redima a existência de algo tão sujo e sem graça. Esse desenho não tem amor, foi só feito por executivos e mandado para animadores que acabaram de sair da faculdade e pegaram o primeiro emprego que conseguiram. Ele demonstra a pior parte de Hollywood e como essa indústria deve mudar. Mano, é só um desenho com macacos. Mano, cala a sua... Eu não acho que esse desenho é tão ruim quanto dizem. Eu sei que esse também é um daqueles desenhos que todo mundo ama odiar, mas tipo, além de um desenho de crianças que quebram a lei da física o tempo todo, porque ele é tão odiável, ele tem um humor menos nojento de qualquer outro desenho que eu falei nesse vídeo. As vozes não são super irritantes e... eu menti. Tudo que eu falei agora eu menti, é literalmente o oposto. Porém, eu realmente não acho que esse desenho é todo ruim. O desenho tem sim personagens com vozes irritantes, piadas nojentas, mas eu acho que o conceito dele, por mais repetitivo que seja, não é repugnante. Eu acho que isso vem da própria animação. Ele tem um estilo, você querendo ou não, e um bonito por sinal. O desenho é sobre dois personagens que vivem aventuras juntos daquele grupo genérico de personagens genéricos em uma série genérica. A gente tem o diretor que é super sério e todo mundo odeia. A gente tem o personagem rival dos personagens principais que sempre se ferra no final do episódio por alguma razão. E o bom e velho personagem que gosta do personagem principal. É um dos desenhos mais genéricos de todos os tempos. O que é muito estranho é porque na mesma época a gente teve desenhos como Avatar, e logo depois disso ter lançado esse pedaço de vômito de arco-íris é nada mais que um crime. E se você é uma daquelas pessoas que defende esse tipo de desenho dizendo é para crianças, não tem por que reclamar, você é o tipo de pessoa que se tiver um filho iria deixar ele ver um monte de porcaria no YouTube e não se importar com o que ela está vendo. Só porque algo é para crianças não significa que ele precisa ser algo cheio de peidos e coisas nojentas. Pode ser algo bem feito e bem pensado sem ser muito na cara. Esse tipo de desenho é tipo batatas fritas para crianças. Sim, você pode alimentar isso para ela, sei lá, uma vez por mês, mas você quer alimentar isso como café da manhã, almoço e janta pela vida toda? Não, você não quer, porque faz mal. Esse desenho é o que eu chamo de desenho pão. Ele é tão sem graça que você simplesmente não tem muito o que falar sobre. Tipo pão. O que eu quero dizer é que você não comeria esse desenho, porque além de ser um pão, ele é um pão queimado que caiu no chão. Só pelo nome você iria imaginar que é um desenho nojento. E você tá certo. Animais Quase Pelados é um desenho sobre um resort de animais que se depilam e usam cuecas. Esse é aquele tipo de desenho que você assiste quando não tem nada mais pra assistir. O desenho é cheio de piadas e coisas nojentas e também sofre daquela coisa que todo adulto pensa que crianças curtem. Um personagem super rápido que age como se ele tivesse tomado 10 xícaras de café. Como o desenho se foca numa ilha, o desenho não tem muito o que explorar. Tudo que acontece nele é genérico e lento porque não tem muito o que falar sobre. Sabe quando algum desenho é novo e cada novo episódio você sente o mundo se expandindo com personagens, lugares novos? Aqui não tem absolutamente nada pra explorar. Você sente que o desenho acabou as ideias logo nos primeiros episódios. E como os personagens são super genéricos logo de cara, nada muda neles. Eles não amadurecem, não tem cenas marcantes, não fazem nada a não ser agir do jeito mais previsível possível em um desenho pra crianças. Ele parece aquele tipo de desenho que foi feito por produtores, não por uma pessoa com talento e vontade. Eu fui procurar mais a respeito e descobri que ele foi criado, entre aspas, por um cara chamado Noah Jones, que também fez Picles de Amendoim, outro desenho horrível, só que dessa vez o Disney XD. E adivinha só, esse cara tem 41 anos quando escreveu um desenho para crianças. Isso não é ruim por si só, tem últimos desenhos que foram criados por pessoas mais velhas, mas esses desenhos tiveram carinho porque foram ideias que foram criadas quando esses criadores ainda eram jovens, baseadas em ideias e coisas que eles queriam fazer quando crianças. Você sente que tem amor e carinho colocado nesses desenhos. Aqui só parece que um grupo de executivos de 50 anos ficaram juntos para criar um desenho para um público que eles não entendem. Am I so out of touch? No, it's the children who are wrong. Lembra que eu disse que tem certos desenhos que são tão ruins porque na verdade são criados por um monte de executivos sem saber o que fazer? Isso aqui é literalmente o contrário, ele foi feito com total liberdade criativa de um carinha, mas nem sempre as ideias de uma pessoa são boas. Problem Solvers é literalmente a coisa mais feia que eu já vi na minha vida, e eu já vi muita coisa feia, além do fato do desenho ter episódios que não fazem o menor sentido, e uma das dublagens mais desconfortáveis que eu já ouvi na minha vida. Maybe that would work, but I think we need to stop. Go back to headquarters, and then take a nap.
Ele tem a pior animação que eu já vi na minha vida. Nada nesse desenho faz o menor sentido em quesito de arte. Os personagens andam por cenários onde texturas de paredes são repetidas, ou com cores fortes que não combinam uma com as outras, parecendo que foram escolhidas na aleatoriedade. Por alguma razão eles fizeram fundos que não seguem uma lógica 3D. É tudo aleatório e a perspectiva não faz o menor sentido. Além de terem essas pixel arts que parece que foram diminuídas e aumentadas, são todas bugadas. Mas como tudo é super claro e cheio de coisas acontecendo em uma cena, tudo parece uma bagunça e não dá pra enxergar nada. É quase impossível dizer o que tá rolando em cada cena, porque os personagens não se destacam no cenário, porque o cenário é todo cheio de coisas. Os personagens, eles são as coisas menos ofensivas à visão do desenho, e mesmo assim, eles são os piores personagens que eu já vi na minha vida. Eles têm um design nojento, com os olhos que parecem caroços, eles se movem do jeito estranho e duro e tem esses lábios que parecem salsichas. Nada desse desenho realmente funciona, e é um mistério como isso foi feito e passar em um canal tão grande quanto o Cartoon Network. Bom, mas pelo menos depois disso, a gente não vai ter uma animação pior que essa. Não é? Isso é um lixo, um desenho que nem vale a pena olhar. Eu pensei que essa nota fosse um exagero, do mesmo jeito que muitos desenhos são odiados por nenhuma razão. Mas não, esse desenho foi algo que me fez questionar se os seres humanos merecem existir nesse planeta. Só pra vocês terem noção do quão ruim e nível baixo a escrita desse show é, eu vou passar um pouquinho da abertura. Eu sei o nome da série, você não precisa repetir literalmente 31 vezes na mesma abertura. O desenho foi criado por dois carinhas, chamados Ramon Lopez e Jesse Ramirez. E esses dois carinhas juntos conseguiram pegar tudo o que tem de ruim no mundo e fizeram uma coisa tão ruim, tão ofensiva e tão horrivelmente animada, que eu não sei como eu aguentei ver mais de um episódio desse desenho. E sim, eu disse ofensiva. E não estou falando de coisas tipo como Karens ficam ofensivas quando você o chama de Karen, mas coisas realmente tão podres e nojentas que até aquele primo que morre de rir com Family Guy fala: não. Quando vê esse desenho pela primeira vez, o desenho é sobre um carinha que mora em uma cidade grande e tem um primo que mora em uma vilazinha. E esse primo agora tem que acostumar a viver na cidade grande. Eu disse isso porque eu li essa porcaria na Wikipédia, porque tentar entender alguma coisa do que tá rolando nesse desenho é literalmente impossível. A animação é tão dura e bagunçada que parece que foi feita por uma criança de 12 anos de idade que acabou de aprender o Flash. Eu não tô zoando, os fundos não fazem o menor sentido e a perspectiva é toda bugada. Eu vi esse prédio 3 vezes e até agora não entendi como diabos isso é um prédio. E a parte ofensiva? É que tem tanto estereótipo de literalmente todas as etnias por nenhuma razão. E não estou falando de um sotaque aqui ou ali, eu estou falando de uma coisa realmente errada, que eu não posso nem falar aqui porque o YouTube não ia deixar. O lance é que você pode fazer algo ofensivo, contanto que tenha um motivo, ou pelo menos seja engraçado, ou que, sei lá, pelo menos seja mais que o estereótipo sem nenhuma mudança. O desenho aqui não fez nada dessas coisas, não passa de um monte de piadas horríveis e ofensivas por nenhuma razão. Uma animação digna de ficar no lixo e uma abertura tão ruim que me fez querer tomar cloro. Fique longe desse desenho, ele merece ser um dos piores desenhos de todos os tempos. Eu tô engasgando com a minha própria raiva aqui. O clássico, o bom e velho, o desenho que mais é falado quando alguém fala de piores desenhos. O desenho é sim ruim, tem uma animação horrível e dura. Cada episódio parece que você tomou um monte de café pela primeira vez e o seu corpo não sabe o que fazer. O lance é que esse desenho não começou nem perto desse desenho horrível que temos hoje em dia. O desenho teve 6 temporadas e as 2 primeiras temporadas foram animadas pelo estúdio Warner Bros, ou seja, um estúdio competente que sabe como fazer desenhos. Depois que a Warner Bros começou a trabalhar junto de outras empresas de animações do Canadá, Johnny Test foi mandado para uma empresa chamada Cookie Jar, que por mais que tenha feito alguns desenhos bons, eles pegaram Johnny Test e tiraram qualquer coisa que poderia fazer esse desenho único. Não que o desenho tenha sido bom para começo de história, mas era melhor que isso. Mas tipo, por mais que esse desenho tenha ficado insuportável depois da 3ª temporada, não é como se o desenho não fosse engraçado, tinha uns momentos interessantes. Okay, we want answers. Why did you resist a police officer? Why are you police officers? I blew up Malaysia. É tipo se um carinha lá na sala dos escritores realmente gostassem de fazer um desenho e quisesse que ele continuasse bom. Tem aquilo que todo mundo menciona: o som de chicote.
Essa é aquela coisa que todo mundo cai em cima quando fala mal desse desenho. E sim, é tão irritante quanto falam. Eles usam esse efeito nas primeiras temporadas, quando os personagens faziam os movimentos rápidos para dar mais impacto para aquele movimento. Eles passaram a usar esse efeito em literalmente todos os movimentos. Claramente isso foi feito para disfarçar a queda de qualidade que o desenho teve depois que ele começou a ser animado em Flash. Oh, pera, eu não falei isso? O desenho antes era animado pela Warner, não era? Então eles usavam animação de verdade, desenhando cada frame um por vez para fazer a animação o melhor possível. Depois eles passaram a usar o Flash para desenhar apenas algumas poses e usar o movimento junto com o som de chicote para parecer que estão se movendo. Isso, porém, é um jeito totalmente legítimo de fazer animações. É barato, rápido e quando você não tem tempo de fazer muita coisa, é super útil. Aqui, porém, parece horrível. É bem claro. Mas com todos esses problemas, esse desenho realmente merece ser um dos piores desenhos de todos os tempos? Não, nem perto. A gente viu coisa muito pior que esse desenho nesse vídeo. E Johnny Test é mais aturável que todos eles. E diferente de todos eles que fizeram feio desde o primeiro episódio, Johnny Test pelo menos tentou fazer algo que fosse diferente. Eu só acho que esse drama todo dele ser um dos piores desenhos vem de boca pra boca. Pessoas falando mal de algo pra outras pessoas sem saber do que estão falando, ao invés de criarem suas próprias decisões. Mas não vê esse desenho, tem opções melhores por aí. Pera, você não pode aturar algo que todo mundo odeia. Não é assim que... Foi ele que fez.